Olá, pessoal! Na atividade de hoje, vocês vão reproduzir o exemplo que a gente fez em aula de comparação entre juros simples e compostos, mas fazendo planilha do Google. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer, né, para utilizar o planilha do Google para resolver o exemplo, né? E aí, a atividade inicial de vocês é reproduzir. Então, tudo que eu vou mostrar aqui, o passo a passo, vocês têm que fazer no planilha do Google de vocês. Tá? Então, qual o problema que a gente vai resolver? A gente vai resolver um problema de investimento de R$1.000 que foi aplicado a juros simples e também a juros compostos por 4 meses a uma taxa de 5% ao mês. Então, a gente vai fazer esse exemplo mais simples que a gente fez em aula, só para vocês aprenderem inicialmente como é que faz para usar a planilha do Google para resolver problemas de juros simples e compostos. E aí, posteriormente, a gente vai fazer atividades mais aplicadas, tá? O objetivo ao resolver esse problema é a gente comparar como é que os juros simples e como é que os juros compostos eles se comportam, tá? Para vocês conseguirem reproduzir este problema no planilha do Google, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é acessar o Gmail de vocês. E aí vocês vão acessar o Gmail de vocês, o do IF mesmo. Para quê? Para que fique sempre salvo na conta de vocês todas as atividades que a gente fizer utilizando o planilha, tá? Então, acessem a conta de vocês e aí depois que vocês acessarem a conta de vocês, como é que vocês chegam no planilha do Google, né? Vocês vão ter esses 9 pontinhos aqui e aí vão ter a Google Apps, que são os aplicativos do Google. Vocês vão clicar e aí vocês vão no planilha, tá? Se não tiver aqui no início, deve estar um pouquinho mais para baixo, tá? Mas tem aqui o planilha. Depois que vocês acessarem, né, vai abrir esta página aqui e aí vocês vão clicar em planilha em branco. Se vocês clicarem em planilha em branco, vai abrir uma planilha desta forma aqui. O que vocês vão fazer? Primeira coisa, a gente vai trocar o título, tá? Então, vocês vão colocar o nome da planilha, vão botar juros compostos versus juros simples, tá? Qual a ideia? Se vocês fizerem utilizando planilha vinculado à conta de vocês do Google, ele vai salvar automaticamente esse material, tá? Para vocês. Então, vocês não vão precisar salvar o material, tá? O que a gente vai fazer? Então, a gente vai reproduzir aquele problema aqui na planilha, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui do ladinho, nessa primeira coluna, as informações que a gente tem. Então, que informações a gente tem lá? A gente tem um capital, né, o valor investido de R$1.000, que representa o capital. A gente tem a taxa, que é de 5%, e a gente tem o tempo, que é de 4 meses, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai botar aqui no cantinho as informações. Então, a gente tem o capital, que é o valor investido, a gente tem o tempo e a gente tem a taxa. São as 3 informações que a gente tem. Sempre vocês vão colocar a informação em uma coluna e o valor referente àquela informação na outra coluna. Então, por exemplo, capital na coluna A. Na coluna B, eu vou colocar 1.000, que representa os R$1.000 investidos. Na coluna A, eu botei o tempo. Na coluna B, eu vou colocar a quantidade de meses, que no caso é 4. Na coluna A, eu vou colocar a taxa, né? Ou a palavra taxa. E na segunda, eu vou botar o valor. Aqui, vocês podem escolher colocar o valor na forma de porcentagem, ou vocês podem escolher colocar o valor na forma de número decimal. Como era 5%, eu posso fazer o seguinte, eu posso digitar 0,05, tá? Que vai representar os 5%. Se eu quiser utilizar o porcentagem, eu vou escrever 0,05 e aí quando eu clicar no porcento, ele vai transformar em 5%. Então, vocês podem colocar, né, 0,05 ou digitar 0,05 e depois clicar no porcento. Ele vai resolver da mesma forma, se vocês estiverem com a taxa escrita desta forma
ou se vocês estiverem com a taxa escrito na forma de 0,05. Então, vocês podem escolher, tá? Aqui, um detalhezinho que a gente pode fazer é 5,00% é a mesma coisa que 5%, né? Então, eu posso vir aqui nessa flechinha aqui e aí ele reduz a quantidade de casas depois da vírgula, só para ficar mais bonito, tá? Mas, o que vocês têm que lembrar? Eu sempre vou utilizar o porcento que está aqui. Não dá para digitar, não posso usar o porcento do teclado, tá? Porque isso pode dar erro na hora dos cálculos. Então, sempre utilizar o porcento que aparece aqui no próprio planilha, tá? Outra coisa, capital sempre vai ser reais, né? Então, vai ser sempre dinheiro. Então, eu posso colocar no formato da moeda, tá? Que no nosso caso é o R e o cifrão, tá? Então, eu posso colocar desta forma aqui. Mas o que eu tenho que cuidar? Eu não posso digitar, então não posso digitar o R e o cifrão usando o comando do teclado. Sempre também vou utilizar o comando aqui do próprio planilha, tá? Aqui da mesma forma, eu tenho 1000,00. Se eu não quiser tirar esses zeros, né, após a vírgula, eu venho aqui, né, nesse comando diminuir o número de casas decimais e coloco dessa forma, tá? Ok, então colocamos as informações que a gente precisa para resolver o nosso problema. Então, capital, tempo e taxa. O que eu posso fazer? Aqui eu vou ajustar o tamanho das colunas para ficar bem certinho aqui, tá? Posso fazer o quê? Posso selecionar elas e alterar a cor. Então, eu posso, por exemplo, vir aqui, cor de preenchimento, só para ficar mais bonito e mais destacado as informações. E aí, eu vou colocar, sei lá, na cor azul claro, tá? Sempre cores mais clarinhas para facilitar a visualização, tá? Então, venho aqui, coloquei o capital, taxa e tempo, coloquei na forma de azul claro. E o que facilita também a visualização é eu colocar bordas, tá? Isso também deixa mais bonito, se vocês quiserem utilizar e deixa mais organizado a planilha de vocês. Então, eu vou colocar bordas aqui para deixar destacado as bordas do meu texto, tá? As bordas da minha cédula, ok? Tá. Lembrando que o planilha, né? Cada cédula ela tem uma localização, né? Por exemplo, aqui, a palavra capital, ela tá na coluna A, linha 3. Então, essa cédula aqui é a A3. O valor do capital, que é R$1.000, ele tá na coluna B, linha 3. Então, ele tá na cédula B3. Então, isso é importante para a gente, ó, até aparece aqui do ladinho a cédula que eu selecionei. É importante a gente saber a localização das cédulas para a gente fazer o cálculo da planilha depois, fazer o cálculo dos juros simples e juros compostos na planilha, tá? Então, por exemplo, ó, se eu clicar na cédula da palavra tempo, aparece aqui do lado, ó, coluna A, linha 4. Então, se eu olhar aqui, também vai aparecer, ó, coluna A, linha 4. Isso vai ser super importante para a gente fazer o cálculo dos juros simples e compostos. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar uma coluna em branco, né? Vou reduzir aqui a distância também, o tamanho da coluna, para ficar, para deixar um espaço, mas não precisa ser um espaço grande. E aqui eu vou colocar juros simples. Tá? Na primeira coluna, a gente vai escrever tempo. Então, nessa primeira coluna, eu vou ter informação do tempo. Na segunda, vai ser dos juros. E na terceira, vai ser do montante. Tá? Então, primeira coluna vai ser o tempo, segunda, juros, terceiro, montante. Para ficar mais bonito e organizado, o que a gente pode fazer? Tá vendo que a palavra juros, ela está exatamente na primeira coluna, né? Eu posso, para ficar mais organizado, colocar ela no meio, né? Para ficar mais bonito. Ou eu posso ainda mesclar. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Eu posso ainda mesclar. Então, esse mesclar cédulas, o que ele vai fazer? Ele vai transformar Antes eu tinha 3 colunas, né? Eu tinha 1, 2, 3. Agora, observem que eu transformei em uma só. Então, aquelas 3 colunas foram transformadas em uma só. E aí, para ficar mais organizado, também vou colocar o texto no meio.
que eu acho que vai ficar mais bonito. Tá, agora vamos trabalhar um pouquinho a parte visual, né? Já que a gente tá falando disso, né? De organização da parte visual. O que eu acho interessante? A gente destacar essas informações, né? Juros simples, tempos e juros e montante. De cores de cédulas diferentes. Então, eu vou colocar, por exemplo, vamos escolher uma outra cor aqui. Verde. Vou colocar de verde escuro, vou botar mais clarinho, tá? Esse verde escuro para a palavra juros. O tempo, taxa e montante, vou colocar um verde um pouquinho mais claro. E as outras informações, que são essas outras 4 linhas que a gente vai utilizar, eu vou botar de um verdinho um pouquinho mais claro. Tá? Então, ficou tudo no mesmo tom de verde, mas cada informação, mas dá para ver destacado que esse aqui é como se fosse o título, né, da nossa tabela, aqui as informações e aqui nessas outras cédulas a gente vai botar realmente os cálculos, tá? Então, o que a gente vai fazer? Além disso, o que eu posso fazer? Colocar bordas. Eu acho interessante para destacar a planilha de vocês, tá? Então, coloca as bordas ali para a gente ter destacada a planilha de juros simples. Então, observem que a gente ficou com uma visualização legal da nossa planilha. A gente poderia também fazer isso aqui, né? Eu poderia também botar um tom de cor um pouquinho mais escuro aqui para as informações para as informações e aqui do lado dos números deixo num tom mais claro. Posso usar também ainda negrito, também para ficar mais destacado, a mesma coisa aqui. Então, cuidem desses detalhes que vai ser sempre importante, né? Para a organização da planilha de vocês e para a apresentação da planilha de vocês. Então, colocar colocar cores, né? Nunca tão colorido, então com tons parecidos. Então, se eu escolhi colocar essa planilha no tom de verde, eu escolhi vários tons de verde para destacar o título dela, as informações da tabela e os valores, tá? Isso é importante na hora de apresentar. Posso também colocar sempre as informações centralizadas. Então, por exemplo, eu posso vir aqui nos 3 pontinhos, aqui onde diz alinhamento na horizontal e colocar centralizado, que aí também vai deixar mais organizado, mais bonito visualmente a planilha, tá? Então, esses são detalhes, por mais que não estejam relacionados especificamente ao conteúdo, são relacionados ao uso da planilha, né? Que deixa o trabalho de vocês mais bonito e destaca mais as planilhas, tá? Então, vamos agora realmente ao cálculo, né? Como é que eu faço para reproduzir aquele exercício que a gente fez em aula, que é este daqui, né? Que a gente fez em aula, no planilha do Google. Observem o seguinte, na primeira coluna a gente tem o tempo, tá? Então a gente vai começar pela coluna do tempo. Eu poderia facilmente digitar 1, 2, 3 e 4. Poderia, né? Mas pensem o seguinte, se eu tivesse uma planilha com 60 linhas, em que meu tempo fosse 60 meses, né? Em vez de 4 meses, seria viável? Não, daria, né? Eu conseguiria fazer, digitar, né? Mês a mês, esses 60, do 1 ao 60. Mas, né? Para facilitar a nossa vida, existem alguns comandos no planilha que vão nos ajudar a fazer esse processo de digitar os meses ou de digitar as fórmulas de forma mais rápida, tá? Que comandos são esses? São as fórmulas, tá? Então, no planilha a gente pode criar fórmulas para representar, fórmulas para fazer os cálculos para a gente, né? O que é importante quando eu vou criar uma fórmula? Eu sempre inicio a fórmula com o comando igual, tá? Então, eu sempre inicio qualquer fórmula que eu quero iniciar, eu sempre vou iniciar ela com o igual, tá? Então, isso é importante vocês lembrarem. Quero criar uma fórmula para o planilha fazer o cálculo do juros sozinho, eu preciso iniciar este comando com o igual, tá? Então, isso é uma coisa importante que vocês precisam lembrar, tá?
Inicia. Ok, então vamos fazer isso agora para o tempo. Então, qual que seria a fórmula que eu vou criar para representar o tempo? Observem que do mês 1 para o mês 2, aumentou uma unidade, né? Do 2 para o 3, aumentou uma unidade. Do 3 para o 4, aumentou uma unidade. Então, de um mês para outro, sempre está aumentando uma unidade, certo? Então, como é que a gente vai criar uma fórmula para isso? Primeira coisa, a primeira linha, a gente sempre vai digitar o valor, né? Então, na primeira linha, eu não vou criar uma fórmula para colocar o tempo ali. Eu vou digitar mesmo. Digito 1 para o primeiro mês, tá? No segundo mês, né, que seria o mês 2, então aqui eu deveria colocar 2. A gente vai criar uma fórmula, tá? Então, como é que eu crio uma fórmula para ele, né, para o planilha colocar para mim de forma mais rápida e mais fácil os meses? O que a gente vai fazer? Como eu falei, fórmula inicia com o comando de igual. Então, vou digitar igual, tá? Depois, eu vou clicar no mês anterior, né? Então, eu clico aqui na cédula D4, né? Então, o mês anterior é quem? O mês 1. Então, eu cliquei na cédula D4. Observem que no momento que eu clico na cédula D4, aparece aqui a posição da cédula que eu cliquei e aqui em cima aparece o valor que está nessa cédula. Vou de novo aqui, ó. Então, ó, igual, cliquei na cédula anterior, que é a cédula do mês 1. Então, aparece o 1, né? E aparece o D4, que é a cédula que eu cliquei. Cuidem o seguinte, para mim, a cédula da minha planilha é a D4. Para vocês, pode ser que ela tenha outro nome. Vai depender de como vocês posicionaram a planilha de vocês aqui, tá? Então, se eu posicionei essa minha planilha, em vez dela estar aqui, eu posicionei ela aqui no canto, esse mês 1 não vai estar na cédula D4, ele vai estar em outra cédula, ok? Tá, então primeira coisa foi isso. Segunda coisa, então igual, para iniciar a fórmula, cliquei no mês anterior. Por que eu cliquei no mês anterior? O que é o mês 2? É o mês anterior, que é o mês 1, mais 1, né? E aí, no momento que eu pego o mês anterior e somo mais 1, vou criar o mês 2, né? Então, essa fórmula que a gente criou, ela faz o seguinte, ela pega a informação do mês anterior e soma mais 1. Então, no momento que eu der Enter, vai aparecer 2, tá? Que é a fórmula que a gente fez, ó. D4, olhem aqui, ó. D4, que é o mês anterior, né? Então, D4, que tem valor 1, mais 1, e aí vai ficar 2. Ok, fechou 2. Bom, fiz a fórmula. O que isso me ajuda na hora de utilizar o planilha? Vai me ajudar da seguinte forma. Observe que quando eu clico aqui, aparece esse destaque, né, na minha cédula. Eu destaquei minha cédula e aparece uma bolinha aqui do lado, né, esse círculo. Se eu arrastar esse círculo para baixo, ele vai fazer o quê? Aquela fórmula que eu criei para construir a informação do mês 2, ela vai ser arrastada para os outros meses. E aí ele vai automaticamente, sozinho, fazer o cálculo dos meses 2, do mês 3 e do mês 4. Então, quando eu arrasto, vai aparecer automaticamente 3 e 4. Por quê? Porque eu arrastei aquela fórmula para as outras cédulas de baixo. Se eu continuasse arrastando essa informação para fora da minha cédula, né, além do mês 4, ele ia continuar fazendo o mesmo cálculo, tá? Vou apagar aqui que essa daqui a gente não vai utilizar. Deixa eu dar um Ctrl Z. Tá? Então, observem que a gente facilitou o processo criando essas fórmulas. Eu criei uma fórmula que faz o quê? Ele pega a informação do mês anterior e soma mais 1. Vamos olhar isso aqui, ó. Na cédula 2, né? Na cédula 2 foi o que a gente criou a fórmula. Então, ele pega a informação do D4. Então, D4 é quem? É o mês 1. Ó, tá destacado aqui em laranja. E ele soma mais 1. Ok, fechou o 2. Lá na cédula D3, ó, selecionei a cédula D3,
Se eu der 2 cliques, vai aparecer a fórmula que está sendo utilizada para criar o 3, né? Então, qual é esta fórmula? É eu pegar a informação do D5, que é o 2, né? Então, olhem aqui, coluna D, linha 5. Então, o D5 tem valor 2 e vou somar mais 1. Se eu somar o D5, que é 2, com mais 1, vai formar o 3. A mesma coisa vai acontecer aqui, né, na cédula D7, que é o mês 4. Então, para a cédula D7, se a gente der 2 cliques, o que ela está fazendo? Somando o valor da cédula 6, então, coluna D, linha 6, que é o 3, que está destacado aqui em amarelo, laranjado. Observem que ele destaca, né? Laranjado, a cédula que se refere ao valor, né? Então, D6 é essa cédula em laranjado que está destacada. Mais 1. Quem que é o D6? É o 3. Somado mais 1, 4, tá? Então, a fórmula nos ajuda a fazer este processo, né? Eu criei uma fórmula aqui na segunda cédula, utilizando, né, na cédula do mês 2, utilizando a informação da cédula do mês 1, e a partir disso eu consegui facilmente criar os meses 3 e 4, tá? E isso a gente vai facilitar a nossa vida quando a gente tiver que criar uma cédula com 60 meses. Então, imagine se eu tivesse que digitar do 1 até o 60. Ou se eu tiver que criar simplesmente uma formulazinha, né? Então, eu tenho que digitar a primeira cédula. E na segunda cédula, eu crio a fórmula e só depois arrasto a informação. Isso vai facilitar muito o nosso cálculo, a criação da nossa planilha, tá? O que a gente pode fazer agora? Bom, criei a primeira informação, né, que é o tempo. Ok. Uma coisa que eu posso fazer para ficar mais bonita a visualização é selecionar aqui, né, as cédulas, né, onde vai as informações, e sempre colocar centralizado, que eu acho que fica sempre mais bonito a visualização. Então, sempre centraliza o texto. Ok, agora a gente vai para o cálculo dos juros, tá? E aqui que a gente tem que lembrar, o juros simples, lembrem isso que a gente fez a aula passada. O juros simples, todos os meses, a gente sempre vai ter o mesmo valor. Então, o mesmo valor para o juros simples. E como é que é feito esse cálculo do juros simples? O juros simples, como é que eu vou calcular os juros? Vou escrever aqui do ladinho para nos ajudar. Vou escrever aqui embaixo. Juros. Tá? Lembrando que é para o juros simples. Deixa eu botar aqui em cima. Para o cálculo dos juros, no caso do juros simples, a gente vai pegar o quê? O capital. Opa. Aqui, isso vocês não precisam escrever, tá? Isso aqui que eu estou escrevendo aqui, vocês não precisam colocar na planilha de vocês, tá? Ou se quiserem, podem escrever para vocês terem lembrado. Vai ser quem? O capital vezes a taxa. Deixa eu botar aqui de forma diferente. Capital vezes a taxa, tá? Que é isso que a gente fez juntos lá em aula. A gente pegou o capital e multiplicou pela taxa. Ok, então a gente vai fazer isso aqui, tá? Preciso fazer manualmente 1 a 1, capital vezes taxa, capital vezes taxa, capital vezes taxa, 4 vezes? Não. A gente vai criar uma fórmula para fazer esse processo para a gente. Como é que vai ser criada essa fórmula? Então, a gente vai clicar aqui na cédula, na primeira cédula dos juros. Fórmula, a gente inicia com o comando igual. Então, eu quero criar uma fórmula. Então, vou digitar o igual. Ok. Quem que é os juros? Juros é o capital vezes a taxa. Preciso digitar ali a informação do capital, que é 1.000, e multiplicar pela taxa? Não. Não preciso não preciso digitar essas informações. Por quê? Essas informações já estão prontas aqui para a gente. Né? Observe que ela até já fez o cálculo para a gente. Essas informações já estão prontas aqui. A gente coloca as informações aqui do ladinho para facilitar na hora de construir as fórmulas, tá?
Então, como é que isso vai nos ajudar? Observem o seguinte, a gente vai começar a fórmula com igual. Ok, quem que é o capital? O capital é o R$1.000. Então, em vez de eu digitar o R$1.000, eu vou vir aqui e clicar na cédula que representa o R$1.000. No meu caso, como vocês podem observar que está destacado em laranjado, é a cédula B, coluna B, linha 3. E observem que ele botou B3 aqui e já colocou R$1.000 lá, para indicar que na cédula B3 eu tenho R$1.000. Ok. Perfeito. Agora, a gente quer o quê? Multiplicar. No Excel, o símbolo para multiplicação é o asterisco. Sempre que eu quiser fazer uma multiplicação, eu vou usar o comando asterisco. Então, o comando asterisco é o que indica a multiplicação. Então, vamos lá de novo. Igual, cliquei no capital, vezes, que é o símbolo do asterisco, vezes quem? A taxa. Eu não preciso digitar a taxa, eu posso só clicar sobre a cédula que representa a taxa. E aí, para mim, é essa cédula aqui destacada em roxo, né? Que é a cédula coluna B, linha 5, tá? Observem que aqui em cima já apareceu o 50. O que é esse 50? O 50 é a multiplicação do meu capital vezes a taxa. Então, se eu fizer 1.000 vezes a taxa, que é 5%, ou 1.000 vezes 0,05, o resultado é 50. Lembra que a gente fez em aula esse cálculo, né? E era 50 a resposta, tá? Ok. Vou dar Enter. Observem que ele já colocou também o símbolo do reais, né? O R e o cifrão. Se isso não aparecer, vocês podem clicar aqui, ó, formatar como moeda, tá? Então, caso não apareça, né, vocês podem clicar ali para formatar como moeda. Ok. O que a gente tem que cuidar aqui quando eu vou criar uma fórmula? Primeira coisa que eu preciso lembrar, juros simples, os juros em todos os meses vai ser igual. Então, os juros no mês 2 vai continuar sendo 1.000 vezes 0,05. Os juros no mês 3 vai ser 1.000 vezes o 5%, que é o 0,05. No mês 4 vai ser 1.000 vezes o 0,05. Vai ser igual para todos os meses, certo? Ok. Considerando isso, eu poderia só arrastar essa informação aqui para as outras cédulas. Por quê? Porque ele vai reproduzir o mesmo cálculo para todos os 4 meses. Mas o que aconteceu aqui? Peraí, deixa eu apagar aqui. Por que nos outros meses deu 0? Né? Por que dessa vez a fórmula não deu certo como foi no caso aqui? Por quê? Observem que a gente que teria que reproduzir o cálculo de quem? B3, que é 1.000, vezes B5, em todas as cédulas. Então, aqui eu deveria ter B3 vezes B5. Nessa cédula, deveria ter B3 vezes B5. Nessa cédula aqui, deveria ter B3 vezes B5. Tá? Por que ele está aumentando? Observe que eu tinha B3 vezes B5, agora eu estou tendo B4 vezes B6, depois B5 vezes B7, depois B6 vezes B8. E observe que ele está movimentando aqui do lado, ó, destacado B3 e B5. Ó, se eu olhar agora na coluna B, está destacado B4 e B6. Por que ele está pegando o B6 que é lá embaixo, que não tem nenhuma informação? No próximo, ó, B5 com B7, ele está pegando 5% e uma informação lá embaixo que não tem nada escrito. Quando a gente cria uma fórmula, ele vai seguindo uma lógica. Então, para esse cálculo, eu peguei a informação do B3 para o B5. Então, ele entende que para a cédula seguinte, eu vou pegar as informações que estão na sequência. Então, se para essa cédula aqui, né, que a gente criou a fórmula, eu peguei a informação B3 e a B5, ele entende que para a cédula seguinte, eu vou ter que pegar a informação do B4 com o B6. Que para a fórmula seguinte, vou pegar a informação do B5 com o B7. Que é o que ele fez aqui, né? Que é o que ele fez aqui do lado. Como é que eu resolvo esse problema?
né? Como é que eu resolvo esse problema e falo para a planilha assim, olha, tu vai sempre pegar a informação do B3 e sempre vai pegar a informação do B5. Tu não pode pegar os valores na sequência. Como é que eu faço isso? Eu vou fixar as informações. Como é que a gente fixa as informações? Antes e depois da letra que representa a informação, então, por exemplo, antes e depois do B, aqui do B3, eu vou colocar o cifrão. Então, quando eu coloco o cifrão, né, eu estou dizendo o seguinte para ele, olha, eu quero que tu pegue a informação da coluna B, linha 3. E tu não vai mudar essa informação para o cálculo das outras cédulas. Tu sempre vai pegar a informação que está na coluna B, na linha 3. A mesma coisa para o B5, porque ele tem que pegar a informação do B5, né, para fazer o cálculo em todas as situações, né, desde o do 1 até o 4. Ele não pode mudar. E aí o que vai fazer ele fixar essa informação é o cifrão. Ok, vamos variante de novo. Não mudou a fórmula. Mas o que vai mudar agora? Que agora ele vai fazer o cálculo correto. Que se a gente clicar agora na cédula 2, vai aparecer a multiplicação B3 vezes B5. Na cédula do mês 3, B3 vezes B5. Na cédula do mês 4, B3 vezes B5. Então, quando a gente usa o cifrão, a gente está fixando a informação. E a gente está falando para o planilha, olha, para essa fórmula aqui, tu sempre vai pegar, né, para esse cálculo aqui, tu sempre vai pegar a informação dessa cédula. Então, tu sempre vai pegar a informação da cédula B3 e tu sempre vai multiplicar ela pela informação da cédula B5. E tu não vai alterar esse cálculo, independente de quanto eu arrastar essa fórmula, tá? Perfeito. Então, aqui são coisas importantes. Então, fórmula, inicio com o comando de igual, multiplicação, uso asterisco, e se eu quiser fixar uma cédula, eu vou usar o cifrão. Antes e depois, vou botar aqui um exemplo. Vou usar o cifrão antes e depois da coluna, que representa a informação. Por exemplo, B5. Então, vamos usar o cálculo do montante. Como é que eu faço para calcular o montante? Então, o montante, vou escrever exatamente aqui embaixo. Montante é igual a capital mais os juros. Ok, então o montante é dado pelo capital mais os juros. Vou colocar essa fórmula aqui, exatamente aqui embaixo, para vocês terem essa informação certinho na cédula certa. Então, se eu quiser calcular os juros, eu vou fazer capital vezes taxa. Se eu quiser calcular o montante, vai ser capital mais juros. Ok. Observem que aqui ela fica sobreposta, né? Falta um pedaço da informação porque esse texto é maior do que o tamanho da cédula. Então, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho da fonte. Vou botar aqui 8, tá? Diminuir o tamanho da fonte. Deixa eu botar aqui, tá? Diminuir o tamanho da fonte. No caso desse daqui, coube certinho, né? No caso do capital, dos juros, que é capital vezes a taxa, coube certinho. Mas nesse daqui, a palavra juros ficou na cédula do lado. Então, o que a gente pode fazer para isso não acontecer? Eu posso ajustar o texto para que ele caiba certinho nessa cédula. E aí, o que vocês vão fazer? Cliquem sobre a cédula, ó, ficou destacada a cédula com o meu texto. E eu vou vir aqui nos 3 pontinhos e vou clicar nessa opção aqui, ajuste de texto. E aí eu vou colocar no ajustar. E aí quando eu faço isso, tá vendo que ele aumentou o tamanho da minha linha, para que todo o meu texto coubesse certinho nessa tamanho aqui de coluna, tá? Então ele ajustou o meu texto para ele ficar certinho no tamanho da minha coluna e ele criou uma nova linha, né? Ele como se fosse o tamanho de 2 linhas dentro de 1.
Tá? Então, esse é um comando legal também. Ok, então a gente vai agora calcular o montante. A gente tem a fórmula. O montante é quem? O capital mais os juros. Ok? Então, a gente vai fazer isso aqui na primeira informação. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o cálculo. Então, vai ser igual o 1.000 mais, né? Então, capital. Então, no primeiro mês, qual que é meu capital? Meu capital no primeiro mês foi os R$1.000 que eu investi, ok? E aí, eu vou somar com os juros daquele mês. Observem que ele já botou o resultado aqui para vocês. Então, eu somei quem? 1.000 mais os 50. Fechou, 1.050. Só que como eu vou fazer o cálculo para o mês 2. Então, o mês 2 vai ser quem? O montante do mês anterior, né? Que agora, né? O montante do mês anterior, mais quem? Mais os juros, né? Então, vamos lá. Como é que vai ser o cálculo a partir da cédula 2? Vai ser o montante do mês anterior, que é a F4, então, coluna F, linha 4, mais os juros referente ao mês 2. Fechou, tá? Então, aqui, a minha fórmula, eu quero que ela movimente as cédulas. Por quê? Quem que vai ser o mês 3, o montante do mês 3? Vai ser o montante do mês anterior, mais os juros daquele mês. Então, observe que quando eu arrasto essa formulazinha, né, que faz o cálculo do montante para o mês 2, para os outros meses, ele vai modificando a fórmula, né? Então, aqui era F4 mais E5, então, montante do mês anterior, que é o F4, mais E5, que é os juros do mês 2. Quem que vai ser o montante do mês 3? Montante do mês anterior, que é a F5, né? Coluna F, linha 5, mais os juros do mês, que é E6. E aí, o último, F6 mais E7. Então, aqui que eu quero que a fórmula movimente as informações, porque eu quero que ela pegue informação do mês anterior mais juro do mês. Informação do montante do mês anterior mais juros daquele mês. Como eu quero que ele movimente essas informações, eu não preciso fazer o processo de fixar a cédula. Por quê? Porque eu quero que ele faça toda vez esse processo. Montante do mês anterior, juros do mês daquele mês. Montante do mês anterior, juros daquele mês, tá? Então, eu não preciso fixar. E aí, a gente chegou no valor de 1.200 para juros simples. E aí, terminamos a tabelinha dos juros simples. Fechou? Ok, então vamos agora para juros compostos. E aí, a gente vai fazer o mesmo processo. Ó. Coloquei uma coluna aqui com um tamanho um pouco menor para separar as duas. Eu vou escrever juros compostos. Como aqui a gente já sabe como criar a tabelinha, eu vou fazer um pouco mais rápido. Ó. Juros compostos. Vou mesclar essas três colunas para transformar em uma só. Depois, vou digitar aqui tempo, no meio, juros e depois montante. Ok. O que eu vou fazer? Vou trocar de cor. Então, vou escolher, sei lá, essa cor aqui. Então, um roxinho aqui mais escuro para juros. Vou escolher uma cor um pouco mais clara. Para o tempo, para os juros e montantes. E uma cor, um tom um pouco mais claro para as informações dos números. Vou selecionar toda a minha planilha, né? Essas cédulas que são referentes à planilha de juros compostos. Vou colocar a borda. Vou vir aqui nos três pontinhos e alinhar no central, né? As informações, os textos central. E vou colocar em negrito os juros compostos. Perfeito! Fiz a mesma tabela que eu fiz aqui, mas agora para juros compostos. Então, processo que a gente vai fazer agora, cálculo dos juros compostos. Como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, tá? Tempo. Mesma coisa que antes. Primeiro mês eu vou digitar, no segundo mês eu vou criar uma fórmula. Para criar uma fórmula, começa com igual. Como é que é a fórmula do tempo?
mês anterior mais 1. Enter. Criei a formulazinha, ó. H4, que é o mês anterior. Então, o mês 1 está na coluna H, linha 4. Mais 1, porque eu quero que ele some toda vez 1. Fechou mês 2. E aí, vou arrastar essa informação para as outras cédulas, sempre selecionando, né? Seleciono a cédula onde está a minha fórmula. Eu não posso selecionar essa cédula aqui, porque nessa cédula aqui eu não tenho a minha fórmula. A minha fórmula está na cédula 2. Então, é a cédula 2 que eu seleciono e arrasto. Perfeito. Agora, vamos para o cálculo dos juros. Como é que é feito o cálculo dos juros no caso dos juros compostos? Sempre vai ser montante vezes taxa. Então, a diferença para juros simples, de juros simples por compostos, é que no juros simples vai ser capital vezes taxa para todos os meses. No caso, juros compostos vai ser montante vezes a taxa para todos os meses. Ok, como é que a gente vai fazer isso? Quero criar uma fórmula. Clico na cédula, primeira cédula dos juros, que é o mês 1. Clico em igual. No mês 1, o montante que eu tenho é o montante que eu apliquei. Então, é o meu capital, tá? Então, no mês 1, eu não tenho... vai ser o primeiro mês que eu vou aplicar, né? Então, o montante aqui, ele na verdade é meu capital, né? Então, vai ser o 1.000, né? Que é a cédula B3, vezes a taxa, que é a cédula B5. Então, vai ficar 50. Lembra que eu falei para vocês que no primeiro mês é exatamente o mesmo cálculo, vai dar os mesmos resultados para juros simples e para juros compostos. Como é que vai ser o montante? O montante é a mesma fórmula, sempre vai ser capital mais os juros, ok? Então, quem que vai ser o montante? Vai ser igual ao capital mais os juros, tá? E aí vai fechar 1.050, certo? Ok. Na verdade, aqui, essa é a fórmula geral, mas esse aqui é a formulazinha só para o primeiro mês, né? Vai ser aqui, para o primeiro mês. Para os outros meses, vai ser o montante, né? Como a gente faz mês a mês, a fórmula para o montante, na verdade, é montante do mês anterior mais os juros, tá? Essa daqui seria a fórmula, como a gente está fazendo o cálculo mês a mês. Se a gente estivesse fazendo o cálculo geral, né, a fórmula geral, aí sim ela seria juros mais capital. Mas como a gente está fazendo mês a mês, vai ser sempre a fórmula que vocês vão ter que criar no Excel, né, no planilha, vai ser montante do mês anterior mais os juros. Ok. Tá, agora vamos para o segundo mês. Então, observem que o primeiro mês é exatamente igual. Ok. No segundo mês, o que vai mudar? Os juros compostos no segundo mês vai ser sempre o montante do mês anterior vezes a taxa. Então, eu vou criar a formulazinha clicando aonde? Então, começa a fórmula com igual. Então, vai ser igual a quem? Ao montante do mês anterior, vezes a taxa. Vou clicar na taxa. Ok, então já deu R$53, né? Já deu um valor maior. Observem que eu fiz o quê? Fiz o cálculo dos juros compostos, que é quem? O montante do mês anterior, que é o 1.050, vezes a taxa. Todos os meses, o cálculo dos juros compostos sempre vai ser sobre o montante do mês anterior. O montante do mês anterior, ele vai mudar todos os meses. Não vai ser uma informação que vai variar. Ela vai ser uma informação que vai modificar, que vai variar mensalmente. Mas a taxa, ela não muda todos os meses. Ela vai continuar sendo sempre a mesma.
Para a gente informar isso para o Excel, para o planilha, que para todos os cálculos do montante dos juros, ele sempre vai pegar a mesma informação da taxa que está na cédula B5, eu tenho que fixar essa informação usando o cifrão. Porque se eu não fixar essa informação, ele vai pegar uma informação dessas linhas aqui que estão na sequência. Lembra que aconteceu isso quando a gente fez o cálculo dos juros no juros simples? Ele foi alterando a posição da taxa, né? Como se ela estivesse localizada em outra cédula e não especificamente na cédula B5. Mas a gente precisa informar isso para a planilha, que a taxa ela está exatamente na B5, né? E como é que ele faz para saber isso, para ele não modificar? A gente precisa fixar a cédula. E aí, para fixar a cédula, a gente vai colocar cifrão antes e depois do B, tá? E aí, ele vai fixar essa informação. Ok, fixou essa informação. Tá pronta a fórmula? Tá pronta, agora ela está certa. JA, que é o montante do... J4, que é o montante do mês anterior, vezes a taxa. Vou arrastar essa informação para os outros meses. E aí apareceu zero. Por que apareceu zero nos outros meses? Se eu clicar aqui, ele está fazendo o quê? Ó? Se eu der 2 cliques aqui no zero, ele está me dizendo o seguinte, olha, eu estou pegando a informação do J5, que não tem nada, vezes a taxa. Se eu clicar aqui, ele está pegando quem? A informação do J6, que não tem nada, né? Que é essa cédula aqui destacada, vezes a taxa. Por que ele está fazendo isso? Porque o cálculo dos juros compostos sempre vai ser montante do mês anterior vezes a taxa. Ele está fazendo o cálculo certo. Porque se eu quero calcular o montante do mês 3, eu vou pegar a informação de quem? Do montante do mês 5, né, que deveria estar aqui, mas não tem nada, e multiplicar pela taxa. Então, ele está fazendo o cálculo certo. Mas o quê? Está faltando informação do montante, né? Está faltando essas informações aqui. E sem essas informações, ele não consegue calcular, tá? Então, o que eu faço? Sigam esse processo. Cria a fórmula para os juros compostos nessa cédula aqui e arrasta essa fórmula para as outras cédulas. Mesmo que aqui apareça zero, não tem problema. O importante é que a fórmula está pronta ali na cédula, tá? No momento que eu colocar informações nessas cédulas aqui, ele vai preencher automaticamente essas duas informações aqui que agora estão nulas, ok? Ok, vamos lá. Quem que vai ser o montante? Bom, o montante é o montante do mês anterior mais os juros daquele mês. Então, vou fazer quem? Começar com fórmula, né? Se é uma fórmula, inicia com igual. Vou clicar quem? Na cédula do mês anterior, porque é montante do mês anterior mais os juros daquele mês, tá? Então, se eu somar o montante do mês anterior, que é 1.050, mais os juros daquele mês, que é 53, vai dar 1.103, que é o que já está pronto aqui para vocês, né? Então, ele já está pronto ali, já mostra para vocês o resultado que vai dar. E aí, eu vou dar Enter. Depois que eu der o Enter, ó, observem que eu preenchi essa cédula aqui, a do mês 3 já fez o cálculo para a gente. Né? Como eu preenchi a cédula do montante do mês 2 e eu precisava da informação do montante do mês 2 para calcular os juros do mês 3, no momento que eu coloquei a informação do montante do mês 2, ele fez o cálculo do mês 3. E aí, agora que eu tenho a informação pronta, eu só arrasto e automaticamente ele vai preencher essa cédula aqui que antes era 0. Tá? E assim a gente finaliza. Aqui também vou alterar, que aqui também tá errado. Sempre é... O primeiro mês é montante mais capital, mas os outros meses é sempre montante do mês anterior, mais os juros. Observem que agora a gente finalizou, né? A gente conseguiu finalizar o cálculo dos juros simples e juros compostos. O que a gente observa disso? Primeira observação que a gente tem que fazer é que os juros no juros simples sempre é o mesmo todos os meses, porque o cálculo é capital vezes a taxa, e os juros compostos, ele sempre vai modificar,
tá? Sempre vai pegar quem? Montante do mês anterior vezes taxa, montante do mês anterior vezes taxa. Por isso que o valor dos juros nos juros compostos, ele modifica, ele aumenta todos os meses. Juros simples, montante é 1.200, então depois de 4 meses, o montante final é 1.200 e o montante de juros compostos é 1.216. Sempre juros compostos vai ter um montante maior. Então, são alguns detalhes que vocês podem observar na hora de resolver um exercício. Se eu estou falando de juros simples, estou comparando juros simples com juros compostos sempre vai ter um montante maior. Tá? Então, se os dois problemas, que é o nosso caso aqui, têm o mesmo capital, o mesmo tempo e a mesma taxa, juros simples sempre vai ter um montante menor que juros compostos, ok? Juros compostos, os juros muda todo mês, juros simples sempre o mesmo valor.